Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer as informações do Palmeiras de hoje. Palmeiras que está em preparação para a próxima partida, que será o clássico contra o São Paulo no Morumbi, valendo a liderança da competição. Palmeiras vencendo, assume a liderança do campeonato e aí fica no aguardo do Flamengo. O Flamengo joga 6h30 com Bahia. Vamos reagir aí às últimas notícias do Verdão aqui no nosso canal. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para as notícias e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. Vasco ontem no Brasileirão e agora o Palmeiras passa a pensar no clássico contra o São Paulo. 7 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro como mandante, um retrospecto impressionante com um bom trabalho, uma conexão que também leva todo mundo a pensar. Vitor Roque e Flaco Lopes na frente têm se encontrado com bastante facilidade, levado o Palmeiras a pressionar os adversários, a conseguir resultados de forma um pouco mais fácil e também pressionar o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, na ponta da tabela. Com tudo isso de positivo, o Palmeiras se prepara para o clássico do próximo domingo no estádio do Morumbi contra o São Paulo. Apesar do ótimo momento e do péssimo momento rival, que acabou sendo desclassificado da Libertadores diante da LDU, não vai enfrentar o Palmeiras e também vive uma crise ofensiva, uma crise sobre o trabalho do técnico Hernan Crespo, que tem que encontrar soluções. O Palmeiras sabe que tem que ficar ligado, até porque não é fácil jogar um clássico e o retrospecto recente mostra isso. Nas últimas 7 partidas entre Palmeiras e São Paulo, o Verdão leva vantagem, mas nunca essa vantagem foi maior do que um gol de diferença. Portanto, é hora de tomar cuidado para manter essa boa fase no Campeonato Brasileiro e não tropeçar. O Palmeiras tinha perdido para o Bahia na última rodada antes da vitória contra o Vasco em casa e conseguiu ao menos manter todos os jogadores disponíveis. O técnico Abel Ferreira vai poder repetir a escalação domingo contra o São Paulo no Morumbi, se assim quiser, até porque haviam 5 jogadores pendurados e o auxiliar técnico Vítor Castanheira, nenhum deles tomou cartão amarelo contra o Vasco. Todos liberados, inclusive titulares importantes. Gustavo Gomes, Piquerez e Vitor Roque eram alguns dos pendurados do Palmeiras para a partida contra o São Paulo. Na reapresentação na academia de futebol, os titulares fizeram aquele tradicional trabalho regenerativo, enquanto os que não atuaram foram a campo para um trabalho tático. O técnico Abel Ferreira ainda tem a sexta-feira e o sábado para definir qual vai ser a escalação titular. Não pode contar com Kelvin, Lucas Evangelista e Paulinho, que seguem machucados. Tá aí o Caio nos atualizando sobre as notícias do Palmeiras. Boa notícia, vários pendurados, até isso o Abel controla. Nenhum fora do choque rei. Porque é isso, Gustavinho, o São Paulo pode não ser o melhor ou não viver um dos seus melhores momentos, muito longe disso, mas é um clássico jogando no Morumbi, ou seja, na casa do rival. E o São Paulo no Morumbi tende a ser melhor, tende a ter o apoio da sua torcida, jogando na sua casa, por ser um clássico exclusivamente. Porque o Palmeiras, acho que a gente já sabe como vai agir. A gente sabe como o Palmeiras vai agir. O Palmeiras tem atacado principalmente com esses 2 jogadores, Vitor Roque e Flaco Lopes, que estão fazendo uma dupla muito bacana aí, né? Nas últimas 10 partidas, Isa, 16 gols dessa duplinha, tá bom pra você? 8 de cada um, 8 do Vitor Roque, 8 do Flaco Lopes. E o Flaco Lopes, que já foi convocado para a seleção argentina, o Vitor Roque ainda está tentando uma vaguinha na seleção, eu viu, falei Isa? ontem aqui que o Ancelotti falou na coletiva sobre os centroavantes e convocou o Igor Jesus, elogiou o Igor Jesus e falou sobre as possibilidades do Caio Jorge e do Pedro. Eu falei que daqui um pouco, na próxima coletiva, o Ancelotti vai citar o Vitor Roque. Ou alguém vai perguntar para ele também, Exato. Porque realmente o garoto está se destacando, está mandando muito bem. Agora, Isa, você tocou num ponto importante. São Paulo joga em casa. Agora, eu não tenho tanta confiança, tanta certeza de que a torcida tricolor vai apoiar o time neste domingo. Sério, a gente já viu isso na última partida em casa do São Paulo contra o Ceará. O pior público
do São Paulo em anos, né? Foram 12 mil ingressos vendidos. Então, assim, olha, contra o Ceará, 12 mil ingressos vendidos, na fase que está, né? O São Paulo perdeu as últimas 4 partidas, 2 para o Lanús, 1 para o Ceará e 1 para o Santos, num clássico também. Então, a batata está assando. Fora isso, o São Paulo está sem seus principais zagueiros, né? O Lucas sequer foi para o jogo dessa noite também, né? Então, o São Paulo... Poupado para jogar domingo. Há controvérsias, viu? Há controvérsias porque o São Paulo está precisando demais dele, né? A gente sabe, juntando ele, o Oscar e o Luiz Gustavo, Isa, só para você ter uma ideia, sabe quanto custa para o São Paulo por mês esses 3 jogadores? Quanto? Mais de 5 milhões de reais. Juntando impostos e tudo, dá mais de 6 milhões de reais. Então você imagina o volume de dinheiro que é gasto nesses 3 jogadores e os caras não estão jogando, mas claro, não é culpa deles, né? A gente não pode botar a culpa neles. O Oscar teve uma fratura na coluna importante, não poderia jogar de maneira alguma. O Lucas também fez uma artroscopia no joelho, ficou fora quase 30 dias. O Luiz Gustavo com uma tromboembolia, uma embolia pulmonar, né? Que é também uma lesão grave, né? Uma doença séria, inclusive. Mas eu acho que vai ser um grande jogo. Mas hoje o Palmeiras vive um momento muito melhor, né? Desde a derrota para o Corinthians na Copa do Brasil, o Palmeiras só perdeu para o Bahia. Não teve outra derrota. O Caio trouxe até uma informação importante: 7 jogos como mandante, 7 vitórias consecutivas. Vamos ver como é que o Palmeiras vai se comportar, né, Isa? No Morumbi. Mas eu acho que a torcida do São Paulo, nesse momento, está mais para protestar contra o time do que para apoiar. Inclusive, na última partida contra o Ceará, teve caixão na porta do estádio, teve protesto na porta do CT, sei não. Daqui a pouco a gente vai falar mais do São Paulo, mas quero saber do Palmeiras. Vai repetir a escalação que venceu o Vasco no Allianz Parque? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que funcionou. O Palmeiras, em 24 minutos, conseguiu fazer os 3 gols. Foi importante. Eu achei até, inclusive, Isa, eu acho que você devia ter essa mesma impressão que eu, que o Vasco fosse dar um pouquinho mais de trabalho para o Palmeiras. E num primeiro tempo, matar o jogo em 24 minutos ali, eu acho que o Andréas funcionou, principalmente naquele primeiro gol, ele dá um corta-luz importante. O Rafael Veiga foi muito bem, porque, olha, deu passes importantes, teve uma virada de jogo também importante para o Felipe Anderson, que o Palmeiras quase chega num outro gol também. Então, eu acho que ele vai manter. O Abel, quando o time está se comportando bem, vem criando bem, vem fazendo gols, vem mantendo a defesa firme ali, sem grandes sustos, né? Eu acho que ele vai manter. Até porque, Isa, o Palmeiras, com esses 3 gols na última partida em cima do Vasco ontem, chegou a 100 gols na temporada. Só tinham 2 clubes que tinham mais 100 gols. Um deles é o Flamengo, que tem 108. Fez em agosto o 100º, e o outro é o Bahia, que tem 105. Então mostra aí que esses 3 ataques têm um poderio de fogo muito grande. Então eu acho que a gente não vai ter surpresa do lado do Palmeiras, não. Vem com a mesma equipe. E o Andrés de 8, como você falou, foi bem ontem, com o Veiga também voltando. O Abel elogiou, rasgou elogios, falou que o Veiga é impressionante, como entende de Palmeiras. Tô curiosa, porque foi como você falou. O jogo do Vasco não ofereceu muita resistência ao Palmeiras. Até a defesa estava muito perdida. A hora que entendeu o jogo, já era segundo tempo, já estava com 3 na conta, então não deu muito para medir. Acredito que o São Paulo vai combater mais, ou será um time mais defensivo ou melhor treinado defensivamente. E aí eu quero saber se o Andréas vai conseguir brilhar jogando como um 8, ou o Abel vai ficar com vontade de colocar ele mais pra frente no meio do jogo? Eu acho que o Andréas vai seguir nessa posição de segundo volante, por enquanto, né, Isa? Por enquanto, porque realmente o Lucas Evangelista vai ficar fora a temporada toda. E como funcionou, e funcionou muito bem, eu acho que ele vai seguir. Agora, o São Paulo tem que ficar de olho bem aberto, porque o São Paulo hoje, desculpa, torcedor são paulino, mas o time hoje está muito abaixo do esperado, muito abaixo do que pode render. Eu acho que, claro, esses desfalques todos contam, fazem a diferença. Você falou, o Lucas poupado para domingo, mas o problema é que o Lucas está sem ritmo de jogo, Isa.
Sim. Né? O cara que não tem ritmo de jogo, não adianta, não vai se encaixar facilmente. Esse time do São Paulo não tem conseguido criar, não tem conseguido fazer gols, e o Palmeiras está numa fase espetacular, está numa fase sensacional. Então vai ser muito difícil para o São Paulo segurar esse Palmeiras aí dentro do Morumbi. Se eu tivesse que apostar todos os seus milhões, eu jogaria a grana toda no Palmeiras. Ou seja, se o Palmeiras perder no Morumbi, vai ser decepção. Ah, total. Vai ser decepção para o torcedor, vai ser decepção para o Abel, e é um momento diferente para o Palmeiras. O Palmeiras, o Flamengo e o Cruzeiro estão brigando pelas primeiras posições, né? Eu acho que o título brasileiro vai ficar entre esses 3 clubes aí. E então o Palmeiras não pode piscar. Se bobear, sair com um empate de lá, o Flamengo pode disparar novamente, Isa. E aí, para buscar essa gordurinha, fica difícil, porque realmente, no final de semana, a gente já vai estar na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do Palmeiras ter um joguinho a menos, mas fica difícil de buscar depois, viu? Vamos falar do... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras que está em preparação para a partida contra o São Paulo no domingo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui as últimas notícias do Verdão. O Lucas Evangelista, ele passou pela cirurgia, né? Mas soltou uma nota tranquilizando a torcida palmeirense, como está na matéria aí, ó. Lucas Evangelista tranquiliza a torcida do Palmeiras após cirurgia. Ele que não deve mais jogar esse ano, vai só voltar em 2026. Trazer mais uma matéria do Verdão. Flaco Lopes está perto de igualar seu maior recorde de gols pelo Palmeiras. Então, jogador aí que vem numa crescente no Palmeiras. Esse ano de 2026, de 25, né? É disparado o maior ano dele, o ano que ele vai fazer mais gols com a camisa do Verdão. Trazer mais uma matéria. E essa aqui foi a notícia boa, né, da partida contra o Vasco, baliza 0. Na matéria você vê a defesa do Palmeiras volta a não ser vazada depois de 6 jogos e interrompe pior sequência. Então baliza 0 na partida contra o Vasco, Palmeiras não sofreu nenhum gol. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.